Um prazer estar de volta e dessa vez para fazer a apresentação de uma ilustre empreendedora, empresária de Salvador. Ela foi vencedora do prêmio Promovendo a Mobilidade por Bicicleta, realizado pelo Transporte Ativo, com patrocínio do Banco Itaú. Ela já foi reportagem de vários canais de comunicação, como o UOL, Metrópolis, o Globo, o UOL, Alô, Alô Bahia, também de uma reportagem recente no Pequenas Empresas e Grandes Negócios, e agora no canal Vem Contar, para contar como foi essa história. Quer saber mais? Eu te conto depois da vinheta. Ela é de Salvador e é empreendedora, proprietária da loja Bici Preta. Muito bem, estamos aqui com a empresária Lívia Soares, de Salvador, para contar um pouco dessa história. Lívia, é um prazer receber você aqui no canal Vem Contar. Oi, Augusto, bom dia, prazer todo meu. Que bacana, obrigada pelo convite. Vamos nessa. Ok. Lívia, como surgiu o desejo de criar um capacete estiloso para pessoas negras, pessoas com cabelos crespos, trançados, cabelos volumosos? E além de você, teve mais pessoas envolvidas com esse empreendimento? Então, Augusto, quando eu começo a pedalar na cidade de Salvador, há 10 anos atrás, Salvador, uma cidade completamente preta, completamente negra, né? Eu fui percebendo que os grupos de pedais, na sua maioria, eram completamente brancos, né? Homens brancos, onde as pautas, narrativas, produtos e serviços eu não me identificava. Então, eu começo a criar programas, projetos aqui para Salvador, né? De inclusão da população negra na mobilidade da bicicleta. E aí eu percebo uma mudança significativa na cidade de Salvador quanto a esses programas e esses projetos, né, do coletivo La Frida Bike. E eu fui percebendo algumas questões, né? Que beleza, eu estava incentivando, né, mais pessoas pretas a pedalarem, mas tentava entender para onde esse dinheiro estava indo, né? Percebi esse boom da bicicleta em Salvador, mas precisava também que eu incentivasse, mas também que esse dinheiro voltasse para mim, né? Então, eu crio a Bici Preta, que é uma empresa, né, de soluções para pessoas negras, soluções de produtos e serviços para a população negra. E eu fui percebendo algumas questões também. Que eu não utilizava capacete e a comunidade preta, né, também não utilizava capacete. Certo. Então, eu entendo que a gente não usava porque não cabia, né? Então, eu começo a elaborar, começo a desenhar, né, como seria esse capacete. A partir de uma necessidade, correto, Lívia? A partir de uma necessidade, a partir de uma ausência, a partir de um processo intuitivo, né, de convivência, de um processo muito orgânico, né? Perfeito. E a Bici Preta, por tudo que a gente vem acompanhando do seu empreendimento, eu acredito que nós temos 5 palavras muito poderosas envolvendo esse projeto, que é esporte, empreendimento, ativismo, representatividade e inclusão. Exato. Pertencimento, identidade, né? Quando a gente fala sobre o capacete, a gente não está vendendo um produto, né? A gente está vendendo pertencimento, identidade, representatividade, inclusão, moda, estilo, identidade, postura, a gente está falando de mobilidade, enfim, a gente está falando de diversas pautas, né? E a gente entende que muita gente não quer comprar, assim, não vai eu estou comprando um produto, mas eu estou comprando uma ideia. Isso, perfeito. Olivia, por ser um produto novo, original, acredito que levou algum tempo para você tirar essa ideia do papel, correto? Quanto tempo levou para você criar, testar e começar a vender esse capacete? Augusto, um dos pontos que a gente priorizou é a questão de segurança, né? Okay. Então, a gente começa a criar o capacete e a segurança está como eixo central. Então, a gente procura o Imetro,
E o Inmetro, né, que é uma entidade de certificadora e de validação de produtos, para quem não conhece. A gente procura o Inmetro e a gente entende que um capacete de ciclismo ele não precisa de selos, né, de forma compulsória, só de forma voluntária, né, que a gente chama de maneira espontânea. Então a gente entende que o capacete ele não precisa de um selo Inmetro, mas ele precisa seguir as normas segundo a ABNT. Então a gente começa a seguir, né, a produção do capacete a partir das normas ABNT e através de testes de impacto, através de geometria, materiais, tem toda uma série, né? Então a gente o produto, por ser um produto de segurança e precisar seguir normas, a gente demorou praticamente 5 anos, 5, 6 anos para a produção. Não foi do dia para a noite, né, Lívia? Não foi. A gente começou a produção em 2019 e só em esse ano, praticamente, a gente começou, de fato, globalizar o produto. E quando a gente pensa nesse tempo, é importante ressaltar que todo projeto que leva um tempo de maturidade, ele normalmente traz essa resposta de credibilidade para a sociedade, né? E foi muito importante você falar sobre a questão da certificação, porque a gente sabe que todo ciclista busca a segurança na hora de pedalar, e o capacete ele acaba sendo um acessório essencial, que busca trazer o conforto, mas a segurança também. Lívia, por falar em empreendimento, não sei se você vai poder citar sobre isso apenas para curiosidade ou mesmo para referência aos nossos seguidores. Em relação ao investimento inicial, não sei se você pode falar aproximadamente quanto foi o montante desse investimento, se foi difícil organizar esse capital de giro, se houve falhas de planejamento orçamentário, como foram essas etapas? O nosso investimento inicial foi o design, né? Então a gente eu precisava de uma equipe técnica, porque as pessoas acreditam que o capacete é feito de maneira artesanal. E é um produto completamente tecnológico. A gente precisa de sistemas 3D, 4D, 2D, testes de ensaios, né? Engenharia de fabricação, design de produto, maquinário, industrial mesmo, é um produto tecnológico. Então, o nosso primeiro investimento, a gente teve que entender que precisava de um design de produto para desenvolver, né, começar. Então, foi no valor mais ou menos de 18 mil, nosso investimento inicial, mas todo o processo foi bastante dinheiro. Criar um capacete nessa complexidade é muito complexo, né? Ele envolve muita equipe tecnológica. O que acontece, Augusto? Um produto, né, nesse tipo de produção. As pessoas vão para outros países, vão para a China, produzem por lá e voltam para cá, né? Porque o custo lá é muito mais barato. Perfeito. Isso, e por isso muitos produtos tem made in China, né, made em outros países, mas a gente queria made in South City, made in Bahia, made in Brasil, nosso produto. Produto nosso. Isso, produto nosso, para valorizar nosso território como potência tecnológica, criativa, de inovação. Mulheres negras podem ser líderes. Isso. Perfeito. Lívia, em relação então ao modelo, a diferença de cores, de acessórios, o produto é comercializado somente para adultos? Então, a gente tem 2 tipos de modelo, o adulto e o infantil, né? O adulto, eu entendo que quando a gente produziu, a gente utilizou diversos tipos de modelo, então a gente entende que a partir de 12 anos já pode utilizar, e a gente tem o infantil, que é de 1 a 6 anos. Né? Que bacana. E segue o mesmo formato, não, o mesmo padrão, né, de ventilação, furos, abertura, proteção, mesmo tipo de material. Lívia, em relação às avaliações, como os clientes têm reagido? Então, Augusto, algo realmente o que nos surpreendeu. Primeiramente, a gente só queria fazer um produto de segurança, né? Okay. De inclusão, um produto numa perspectiva de trazer a população preta nos planos de mobilidade, incluir a população preta. E aí a gente entende que muitos clientes estavam utilizando o produto como acessório de moda, como
uma questão de estilo, uma questão assim de utensílio mesmo do dia a dia, de moda mesmo, né? Sim. De estética. Então, essa foi uma perspectiva que nos surpreendeu muito. E um outro ponto que surpreendeu muito, que empresas, né, patrocinadores, parceiros, que não têm essa pauta, que não têm essa identidade, né, dentro da empresa de inclusão, de pessoas pretas, abraçaram a ideia, né? Então, acho que esses dois perfis, assim, nos surpreendeu muito, que é um mercado da moda, Que e legal, esse parabéns. perfil de empresas que não tem esse perfil, né, de Sim. produção, e que abraçou o projeto e hoje são grandes parceiros. Legal. Acredito que as pessoas que estão nos assistindo estão se perguntando aonde eu posso comprar esse capacete. Então, o que você pode divulgar para a gente em relação ao canal de vendas? Então, nosso canal de vendas é através do nosso site, que é o bicipreta.com. A gente vende também através do WhatsApp e através do Instagram, que é o Bicipreta. Legal. @bicipreta. Bacana. Você falou agora há pouco deu um exemplo da produção feita na China, e surgiu uma outra dúvida. Quais são os projetos para os próximos anos? Isso inclui a venda para o exterior, ou vocês já estão vendendo, já é uma realidade da Bicipreta? Se sim, para qual país ou quais países vocês estão exportando? Então, no momento a gente não está exportando, a gente apresenta o projeto para outros países, porque a gente ainda não consegue vender. Isso daí é uma outra etapa do projeto, globalizar o produto, que já tem um passo aí avançado. Outros países como os Estados Unidos, que a gente ficou 2 anos lá em teste de validação e tudo mais, tem outros tipos de normas, né? Há detalhes que a gente precisa modificar no capacete. E nossos planos é seguir criando produtos de inclusão, fazer o que a gente já vem fazendo, criar de maneira autêntica através dessas falhas de mercado. Entendi. Lívia, e agora para finalizar, você pode compartilhar conosco essa experiência do empreendedorismo? Conta para a gente as principais lições dessa experiência. Os principais desafios é esse altos e baixos, né? Empreender, um mês você está num lucro absurdo, em outro as vendas não são tão bacanas, né? Então é essa instabilidade, né, que é o nosso principal desafio. Exige muito planejamento também, né, Lívia? Exige muito planejamento financeiro, uma maturidade financeira também e de gestão. Um outro ponto, né, que a gente percebe assim, quanto um mercado que empreender em Salvador é muito difícil. Como é uma cidade que existe uma potência de público em uma temporada, em outras temporadas não há, então existe também esse desafio também, né? Então já falamos bastante a respeito do empreendimento, de como ele surgiu, os desafios, as suas experiências como empreendedora. Lívia, e você pode mostrar para a gente o capacete com mais detalhes? O primeiro ponto do capacete, Augusto, é a diametria adequada, certo? A esponja que protege o cabelo e ventilação, mas também absorção de impacto, certo? Todos os furos são pensados para pensar na ventilação do cabelo, abertura para evidenciar o cabelo, certo? E a gente traz todo um estilo e identidade. E só reforçando que o capacete ele é feito de ABS reciclado, né? Todos os nossos capacetes são feitos de 100% recicláveis. Já tem um impacto positivo quando imaginamos esse tipo de produção vinculada à sustentabilidade. Lívia, então eu gostaria muito de agradecer a sua atenção, a sua disponibilidade, principalmente em compartilhar com todos nós essas experiências do empreendedorismo, do ativismo, da representatividade, da coragem, né? Principalmente vindo de uma mulher que a gente sabe das dificuldades de empreender no Brasil. Então, além de agradecer, eu quero te parabenizar muito. E tenho certeza que todos os inscritos, né, todas as pessoas que estão acompanhando o nosso canal, tiveram esse sentimento de parabenizar a sua história. Obrigada pelas palavras, Augusto. Queria também
desejar, né, agradecer o convite, desejar sucesso aí para o canal. Que massa, fico feliz que você, né, nessa fase inicial, tá trazendo essas pautas de inclusão, de representatividade, de femininas, né? Isso é muito importante, pautar essas questões, e sucesso aí. Ok. Muito obrigado, Lívia. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, Nego. Valeu.